abençoe a todos vocês que são amados de meu Pai. Eu considero todos amados de meu Pai, porque Ele deu o Filho dele na cruz para morrer por todos, não por alguns. Só que, infelizmente, nem todos querem, nem todos o aceitam como o seu sacrifício vicário. Nem todos aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então fica difícil, eu diria, impossível Deus salvar quem o rejeita. Basta você avaliar os dois exemplos na cruz dos ladrões. Você verifica que um foi salvo e o outro se perdeu. Por que os dois não foram salvos? E por que os dois não foram perdidos? Por que salvou um e perdeu o outro? Porque só um resolveu entregar a sua vida. Ele creu no Senhor Jesus. Em princípio, os dois diziam para ele, para Jesus, não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, eles eram incrédulos, os dois. Mas, com o passar das horas, um deles verificou, conferiu, realmente ali estava o único que podia salvá-los. E aí ele invocou, ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Uma fé simples, mas no último momento ele foi salvo. Então, há que se manifestar a fé, há que se crer naquele que morreu por nós. Do contrário, não há como a pessoa ser salva. Eu já não digo nem mais receber o batismo com o Espírito Santo. É claro que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe o selo de Deus, o carimbo de Deus, o registro de Deus. É como o filho que nasce. Quando nasce um filho, imediatamente vai-se no cartório e faz o registro daquela criança, e dá o nome. A mesma coisa acontece quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Ela recebe um carimbo, ela recebe um nome, ela recebe um novo nome. E aquele nome, ela só vai saber lá no céu. Um novo nome. Então, veja que para crer, minha amiga e meu caro amigo, você não tem que merecer, você tem que apenas agir, obedecer, seguir a receita que Jesus traçou para que você possa ser salvo. E para você obedecer, você tem que dar. É isso aí, a crença é isso, você tem que dar. A vida que você tem é sua, exclusivamente sua. Cada um tem a sua própria vida. A vida é individual, cada um tem a sua própria vida. Então, cada um tem o direito de negar ou de confessar Jesus como o seu único Salvador. Único Salvador. Não tem religião, não tem igreja, nada disso. O que tem é o seguinte: quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. O ladrão na cruz, o bom ladrão, ele recebeu porque ele creu. Só isso. Mais nada. Quer dizer, a pessoa não tem que pagar para receber a graça de Deus, para receber o perdão de Deus. Ela não tem que merecer. Aliás,
é bom que se diga que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque elas dizem assim, poxa, eu obedeci, eu fiz o jejum de 21 dias. Quer dizer, ela vai para o altar não porque ela creu na palavra de Deus, mas ela creu numa campanha de fé, uma campanha que desperta a fé, obviamente, é para despertar a fé. Então, quando uma pessoa obedece à palavra de Deus e ela se entrega, então ela torna-se merecedora diante de Deus. É o que Jesus disse, olha, sede, pois, misericordiosos. Quer dizer, para você ser misericordioso, você tem que dar, você tem que perdoar, você tem que se sujeitar. Olha só, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, toma lá da cá. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quer dizer, tudo é assim. Toma lá da cá, toma lá da cá. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Quer dizer, quando a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ela confessa com a sua boca, ela é batizada nas águas, porque está escrito na palavra de Deus, Jesus diz, quem crer em mim e for batizado será salvo. Então a pessoa obedece essas normas, esses princípios, ela mostra que crê. Agora, é claro que para a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que deixar os seus pecados, ela tem que abandonar os seus pecados, ela tem que deixar de fazer aquilo que ela vinha fazendo que é errado. Então, ela sabe o que está fazendo que é errado. Então, isso se chama arrependimento. Então, antes do batismo, a pessoa tem que se arrepender. Ela tem que deixar os seus pecados. Uma vez que ela abriu mão dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador, então ela tem o direito, o privilégio, até de cobrar de Deus o selo do Espírito Santo. É uma manifestação de fé, ousada, eu diria, mas é uma fé que Deus se agrada. Deus se agrada da fé. É a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com licença. Então, você quer receber o batismo com o Espírito Santo. Para você ser batizada com o Espírito Santo, presta atenção. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que entender, compreender que para você ser batizada com o Espírito Santo, Jesus teve que vir neste mundo e dar a vida dele, a alma dele, o corpo dele. Ele teve que sacrificar a vida dele para que você pudesse ter o direito de receber o Espírito dele, o Espírito da ressurreição, a vida nova. Então, não há como a pessoa ultrapassar esse primeiro passo. Você tem que abrir mão do seu eu. Você quer uma vida nova. É claro, lógico, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe uma vida nova. Ela começa uma vida nova, 0 quilômetro. Então, a pessoa, quando recebe uma vida nova, ela recebe porque ela morreu. Para você ter uma vida nova, você tem que morrer. A velha natureza tem que morrer. Não há como você conciliar a vida velha com a vida nova. Não há como. Ou você é ou você não é.
Quando a pessoa nasce de Deus, é porque ela morreu para o mundo. Ela morreu para si mesma, ela morreu para todo mundo, seus entes queridos. Ela deixa de ser uma criatura humana para ser uma criatura celestial. Ela deixa de ser carne para ser espiritual. Por isso Jesus fala, o que é nascido da carne é carne. Eu nasci da carne, você nasceu da... Todos nós nascemos da carne, da vontade dos nossos pais. Porém, quando eu decidi morrer para o mundo, quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu tive que abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas concupiscências. Eu tive que abrir mão do que a minha alma gostava. Eu tive que abrir mão dos meus gostos. Eu tive que morrer para mim e para o mundo. Aí sim, uma vez que a gente decide isso por nós mesmos, ninguém decide isso por nós, somos nós que decidimos, então o sacrifício de Jesus se materializa em nossas vidas, porque nós recebemos tudo o que ele conquistou no Calvário, especialmente uma vida nova. Jesus, minha amiga, meu amigo, para que eu pudesse ter o Espírito Santo, o Espírito dele, ele teve que morrer por mim, ele teve que dar a vida dele por mim. Então, isso tem que acontecer com você e ele. Se isso não acontecer, não há batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, é a marca, é o selo de Deus em você. E isso só é possível quando você morre para o mundo, para poder, então, o Espírito Santo fazer você nascer de novo, uma nova criatura. Então tem que dar. Então quando ele fala aqui, dai e ser-vos-á dado, em que medida? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Normalmente, você ouve falar de dar e ser-vos-á dado com respeito à oferta. Normalmente as pessoas pensam em oferta, pensam em dinheiro. Elas pensam numa vida melhor, numa condição melhor. Mas Deus quer te dar algo eterno, Ele não quer te dar algo passageiro, porque tudo fica por aí. Tudo fica por aí. Essa é a realidade. E eu posso falar isso para vocês, eu tenho autoridade para falar isso com vocês. Porque eu já fui jovem. Eu já vivi uma parte da minha vida até os 19 anos. Eu vivi para mim, eu vivi para a satisfação pessoal, para viver os meus sonhos, projetar os meus sonhos. Até que um dia eu entendi que se eu não morresse para o mundo, para a minha família, para tudo e todos, eu não poderia nascer de Deus. E quando eu entendi isso, então eu entreguei minha vida para Jesus. Lembra que eu falei, já falei várias vezes aqui, quando Jesus falou comigo pessoalmente. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando ele falou isso, claramente, com 19 anos de idade, eu não estava na igreja, eu não estava pensando em Deus, eu não estava cantando, eu não estava buscando Deus, eu não estava orando. Não, eu estava indo para o meu trabalho com os livros debaixo do braço, porque eu estudava à noite. Eu estava me preparando para a faculdade. Então, num ambiente da rua, de carros, de buzinas, de repente eu ouço aquela voz. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu entendi perfeitamente que para que eu pudesse
ter a minha salvação, eu tinha que abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, das minhas vontades. Eu tinha que entregar a minha alma para eu poder alcançar a salvação, a eternidade. Eu tinha que dar a minha vida por inteiro. E a bem da verdade, nem todo mundo quer fazer isso. As pessoas insistem em salvar sua própria pele e fazer tudo que for possível para conquistar os seus sonhos. Então, eu pessoalmente posso dizer isso para vocês. Quando eu ouvi essa palavra, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus falou para mim, meio-dia, mais ou menos, eu estava indo para o trabalho, sol a pino. O que aconteceu? A ficha caiu. A ficha caiu. Eu entendi. Quando eu entendi, a vida era minha. Eu entreguei de corpo, alma e espírito. Tudo. Quer dizer, ele, para me salvar, teve que dar a vida dele. Para que eu pudesse ser salva, completar a salvação na minha vida, eu tinha que dar a minha vida por ele. Foi isso. E é isso que tem que ser, que tem que acontecer. Essa é a fé. Porque eu não vi Jesus, eu não toquei em Jesus, eu não senti Jesus. Eu ouvi apenas a sua voz, a sua palavra. E isso foi suficiente para mim. Então, dai e ser-vos-á dado. À medida que eu der, então eu vou receber. Se eu der parte de mim, então eu não posso esperar que toda a minha vida seja transformada, que é o que tem acontecido com os religiosos. As pessoas religiosas são assim, elas vão na igreja e pensam assim, bom, eu já entreguei minha vida lá no altar e tal, mas elas não abrem mão das suas vontades, dos seus desejos, das suas concupiscências. Elas não querem abrir mão. Elas, não, eu quero constituir minha vida, eu quero construir a minha vida, enfim, porque, infelizmente, essas pessoas só pensam aqui embaixo e se esquecem que cedo ou tarde vão deixar a sua carne, o seu corpo sepultado para trás. E para onde vai a alma dessa criatura? Então, amiga e amigo, para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta. Porque cedo ou tarde você vai descer a sepultura como eu vou descer a sepultura. Eu estou seguindo e servindo o meu Senhor há 62 anos. 62 anos. E, quer dizer, eu passei para aquela fase de juventude, mocidade, eu passei pela fase de recém-casado, de lutas, enfim, eu já passei por todas as fases da vida de um ser humano normal. E agora eu estou na reta final do meu encontro com o Senhor Jesus. E tudo vai ficar por aí. Tudo vai ficar por aí, amigos, parentes, tudo vai ficar por aí. Mas eu vou receber o prêmio da minha salvação. Por isso que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Que medida? Incalculável. Não há medida. É boa medida. Quando Deus fala boa medida, é boa mesmo. Quando ele criou os céus e a terra, ele disse, isso é bom. E ele viu que era bom. Imagine, tudo que Deus criou é perfeito. Então ele dá uma vida perfeita por toda a eternidade. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E eu não tenho palavras para dizer para vocês o que significa a pessoa receber o Espírito de Deus. Eu não tenho palavras, sinceramente. Eu queria ser um bom
um excelente pregador, não, eu falo, eu dou para vocês aquilo que Deus me tem dado. Então, eu só espero que caia a ficha com você também. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale nada. Tudo fica por aí. Parentes, filhos, casas, dinheiro, saúde, força, vigor e tal, e tal, e tal. Tudo isso fica para trás. Acaba. Vira pó. Mas a alma é eterna. A alma não morre. A alma não morre. A alma não morre. Ela é eterna. Se vai viver a eternidade com o Criador ou se vai viver a eternidade com o Destruidor, quem decide é cada um de nós. E o batismo com o Espírito Santo é o selo. Por isso que muitas pessoas, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, elas ficam tão felizes. Você viu aquela menina que nós colocamos aqui, o texto dela, coisa assim, bem natural, ela falando com fulano, querendo falar com uma amiga lá, não sei com quem, pelo telefone, ela disse, olha, eu choro, estou sorrindo, eu não sei, é muita alegria, é um gozo eterno, quando a alma é resgatada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa alegria Deus quer dar para você. Se você não tem, minha amiga, meu amigo, priorize isso. Priorize porque é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Dê a sua vida, 100%. Negue a si mesmo. Porque esse mundo passa, acaba. Tudo que você conquistar aqui neste mundo vai ficar por aí. Mas, quando você conquista o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então fica registrado no céu que o seu nome, você tem um nome lá, um novo nome registrado lá nos céus. Que maravilha. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, vamos continuar nessa busca. Nós vamos continuar nesta campanha do jejum de Daniel. Em julho, nós vamos ter um novo jejum de Daniel para aqueles que têm interesse em receber o Espírito Santo. Você vai sacrificar não apenas informações seculares, mas vai sacrificar o seu eu, a sua vontade, enfim. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.